Também, meus amigos, nosso bom dia a todos nesse dia, a nossa saudação àqueles que estão colocando a sua esperança em Jesus Cristo. O texto bíblico que nós queremos refletir hoje está no livro de Lamentações. No livro de Lamentações, ele vai dizer que quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a gente sabe que há muitas coisas que tiram realmente a nossa esperança nesses dias de dificuldades. Então, o que é que pode nos trazer esperança? O que é que pode nos dar esperança? A esperança do mundo, meus amigos, ela não está naqueles que governam esse mundo. Nós sabemos que o mundo ele vive em completo desespero, em completa situação de dificuldade. Entretanto, meus amigos, a Bíblia nos adverte que esse mundo jaz no maligno. João, quando escreveu na carta, da primeira carta de João já disse isso categoricamente, que o mundo ele está completamente dominado pelas forças de Satanás. Entretanto, meus amigos, a Bíblia diz que maior do que todo esse governo desse mundo, toda essa coisa ligada ao satanismo, é Jesus que é o Criador do mundo, é Jesus que é o Senhor do céu e da terra. E aí o profeta Jeremias estava desolado. A situação do povo de Israel era uma situação trágica. Eles estavam sendo levados para o cativeiro, eles estavam perdendo o direito de estar vivendo a sua própria cidadania, eles estavam perdendo o direito de adorar, o direito de ter o seu rei, de ter o seu sistema político, administrativo reconhecido, e principalmente eles tinham perdido o direito à liberdade. E aí o profeta ele começa a pensar: o que aconteceu que todo mundo perdeu a esperança, todo mundo anda de cabeça baixa? Simplesmente ele disse: olha, é preciso que vocês façam uma reflexão, é preciso que vocês voltem para refletir sobre aquilo que pode dar esperança. E a primeira coisa que nós encontramos como fonte de esperança na Bíblia é a própria essência de Deus. Deus, ele não é somente a fonte de esperança, mas ele é a própria esperança daqueles que confiam na sua palavra. Nós pensamos nos profetas do Antigo Testamento, nós pensamos nos patriarcas, nós pensamos nos próprios seguidores de Cristo. Eles estavam vivendo sempre em complicação, em vidas conturbadas. Entretanto, meus amigos, a esperança estava em Deus. Há uma outra coisa importante que eu quero chamar a sua atenção em quem nós temos posto a nossa esperança, é exatamente a pessoa e a promessa de Deus. Deus, quando faz promessas, tanto para os patriarcas, quanto para os profetas, como para a igreja, Deus, ele fez promessas que ele podia cumprir. O escritor aos Hebreus nos informa que quando Deus fez uma promessa para Abraão, lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, quando ele não tinha por quem jurar, ele jurou por si mesmo que ele faria cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então, meus amigos, crer nas promessas humanas nos faz com que entremos em processo de costumeiras decepções, mas crer nas promessas de Deus nos enche de esperança. Eu não sei, meu amigo, qual é a sua situação nesse momento. Você que me assiste agora. Eu sei que muitas pessoas estão vivendo completamente desesperadas, sem ter a quem pedir
pedir ajuda, sem ter a quem socorrer. Alguns atentam contra a própria vida pelo fato de que não encontram mais nessa dimensão uma situação favorável para viver. Meus amigos, examine as Escrituras. As promessas de Deus, elas são infalíveis. E Ele mesmo prometeu que estaria com o seu povo e que Ele abençoaria o seu povo e cuidaria do seu povo nesses tempos de dificuldade. E o Senhor Jesus, quando estava se despedindo da terra, Ele disse para os discípulos: eu vou e eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. A nossa principal fonte de esperança por meio da fé tem sido também a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos ajuda verdadeiramente a estarmos confiando nela. A Bíblia, ela merece toda a nossa aceitação. A Bíblia, ela não é um livro que está voltada simplesmente para trazer uma filosofia política, religiosa ou humana. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E você, meu querido ouvinte, meu querido espectador desse vídeo, é importante que você tenha ali a atenção em ler as Escrituras, em observar os princípios que Deus requer de cada um de nós nesse texto. E aí, meus amigos, quando a nossa mente estiver cheia da palavra de Deus, quando a nossa mente, o nosso coração estiver cheio de Deus, quando a nossa mente estiver cheia e relembrando as promessas de Deus em nossa memória, nós podemos olhar para o horizonte, olhar para o céu, olhar para cima e dizer e relembrar a promessa do profeta Jeremias. Ele disse: trazendo à memória aquilo que pode me dar esperança. Tem muita coisa na minha e na sua vida que nós não gostaríamos de relembrar. Tem muita coisa na minha e na sua vida que não vale mais a pena ver de novo. E é preciso, meus amigos, que nos apeguemos ao cuidado de Deus. Às vezes que Deus nos deu grande livramento, às vezes que você se sentiu só e Deus cuidou da sua vida. É preciso que você reconheça a grandeza desse Deus e a sua pequenez. Meus amigos, se não fosse Deus, o que seria de nós? O mundo às vezes nos dá as costas, pessoas que nós amávamos nos deram as costas, pessoas que nós confiávamos nos traíram, nos deixaram para trás, nos apunhalaram. E o que seria de nós diante de uma situação dessa, se não fosse a fé e a esperança que temos em Deus? As enfermidades muitas vezes diminuem a nossa perspectiva de vida, as percas que sofremos. Mas, meus amigos, a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança, como disse o apóstolo Paulo, está em Deus, Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Meu querido, a salvação, ela é um processo individual. Eu não tenho certeza da sua, eu tenho certeza da minha e do ladrão da cruz. O resto, a gente escuta as profissões de fé, as confissões, mas somente quem vai julgar a minha e a sua fé é Jesus. É aquele que é o autor da nossa salvação. Então, meu querido, nesse dia, a minha oração é que você esqueça as coisas ruins que ficaram para trás. Esqueça aquilo que te dá depressão. Esqueça aquilo que te dá desespero. Esqueça aquilo que diminui as suas expectativas. E relembre das promessas. Relembre que apesar de todo o sofrimento, existe um Deus no céu que está olhando para mim e olhando por você e para você.
apesar de toda a coisa ruim que temos nesse mundo, existe um Deus do céu que tem uma promessa para mim e para você. E apesar de todos muitas vezes desacreditarem da nossa fé, desacreditarem da nossa pessoa, da nossa capacidade, desacreditarem daquilo que nós podemos fazer, existe um Deus que na sua palavra diz quem somos, mas diz também quem Ele é e o que Ele pretende fazer por nós. Encha-se da palavra, encha-se da essência, encha-se das promessas de Deus, e eu tenho certeza que a sua vida será tomada de esperança. Que Deus te abençoe poderosamente e te encha de esperança nesse mundo turbulento. É a minha oração para a sua vida. Que Deus te guarde e te proteja, em nome de Jesus.